A Água e a Águia, de Miyakoto. Aconteceu quando ainda não era nenhuma vez. Sobre as altas montanhas águias rodopiavam, donas do mundo. O voo das grandes aves tornava o céu ainda mais infinito. E o bater das asas era o único ponteiro do tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. No fundo do vale corria um rio. O único rio que molhava as margens do mundo. As águias roçavam o seu leito e as asas, como remos, faziam ondear a água. E era tanto voo que as águas ficavam leves, tão leves que por vezes se erguiam do chão. Era então que o rio disputava o reino dos pássaros. Tudo fluía e se trocava, céu e terra, asa e casa, até que certa vez deixou de chover. Sem aviso, sem explicação, a chuva esqueceu-se de acontecer. As nuvens passavam grávidas, mas nenhuma gota de água se derramava por entre a areia seca. O rio emagreceu. Tornou-se um fio e o voo das águias não mais se espelhou nas águas. Cresceu e multiplicou-se a sede. Adoeceram as árvores e os bichos. As águias começaram a morrer e os corpos já sem vida tombavam. Tombavam dos céus as penas arrancadas e varridas pelo vento. Dava pena ver, tanta pena. Por todo o lado as plumas eram folhas secas, desenhando um inesperado outono no ressequido chão. Até que a mais velha das águias decidiu enfrentar aquela desgraça. Eis o que ela fez. Foi ao seu nome e devorou a letra I. De imediato a palavra águia se converteu em água. E a ave bebeu daquela água. Aos poucos, todas as águias imitaram a mais velha e avidamente debicaram a letrinha I que traziam nos seus nomes gravada. E assim, os grandes pássaros venceram a sede. A seca, contudo, prolongou-se e não se via nuvem no inteiro céu. Esgotados os Is dos seus nomes, as águias voltaram a enfrentar a sede. Foi então que as majestosas aves desceram das alturas. Pousaram em bandos junto às margens e depois começaram a comer o I do próprio rio. As águias haviam-se tornado golosas de letras. Ingenuamente acreditavam que as letras as curavam de morrer. Bastava verem a cabeça do I a emergir das águas para se lançarem vorazes sobre o leito. Não sabiam que um rio nasce no R e desagua no O. Entre a nascente e a foz deve haver uma vogal, costurando princípio e fim. Elas não sabiam o alfabeto da vida. E foi tanta a voragem que aos poucos a água foi desaparecendo. A gota se tornou grão e o rio inteiro ficou sem as magritas vogais. E a sede voltou a reinar naquele lugar. As aves pousaram no seu próprio cansaço e mantiveram-se caladas como se velassem o seu próximo fim. Não havia fio, nem rio, nem pio. Foi então
que a mais velha das águias juntou toda a comunidade e perguntou: sabem o que é a letra I? Uma disse: é um pau espetado no abecedário. Outra disse: é um dançarino com um chapéu alto. Cada bico, sua sentença. E ninguém escutava ninguém. A ave, que já era avó, pôs um ponto final naquela adivinhação e proferiu o seguinte: que a letra I era uma mulher. Sim, uma mulher carregando água à cabeça. O que as águias iriam fazer seria regurgitar essa mulher. Regurgitar? Perguntaram as aves em coro. Estamos a abarrotar de is. Vamos devolvê-los ao rio, declarou a mais velha das águias, para logo anunciar: vou já subir a montanha. E todas se opuseram. Não, avó, não vás. Não faça isso que lhe faltam as forças. Mas a ave não escutou nem pedidos nem conselhos. Escalou a escarpa à força das afiadas garras, deteve-se no cume e olhou o céu para se recordar de como já invejara o branco voo das nuvens. E lá foi ela. Olhou o rio, que lá no fundo era triste. Uma lembrança do que já havia sido. Então, de súbito, lançou-se no abismo como se fosse o seu derradeiro voo. Enquanto se despediu, emitiu um longo e estridente grito. E eram letrinhas, trêmulas, aflitas, costuradas umas nas outras como miçangas de um mesmo fio. Esses infindáveis is foram então tombando sobre o vale. Ploc, ploc, ploc. E o rio foi-se achando, foi-se enchendo. Uma corrente de is turbulenteou as margens e as águas se engravidaram de águas, com tantas e tontas ondas. É por esta razão que ainda hoje as águias exibem o seu amplo voo sobre as montanhas e soltam sobre os vales o seu lacinante piar. Os rios ondeiam radiantes porque sabem que desse estridente canto tombam letrinhas como gotas de chuva. Uns dizem que cada uma dessas letras é uma mulher carregando água sobre o corpo delgado. Os mais antigos dizem que essas letrinhas são mais do que isso. São a caligrafia da vida. A Terra aprendeu a ler muito antes de nascer o primeiro livro. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. A água